domingo é conhecido na liturgia como Domingo do Bom Pastor. E associado a ele, temos nesse dia a chamada Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, seja para o sacerdócio, seja para a vida consagrada. Este ano estamos na 58ª edição, já há 58 anos a igreja tem esse domingo como o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Hoje queremos lembrar a importância do SAV, do Serviço de Animação Vocacional em nossa diocese. Hoje queremos lembrar a importância da OVS, Obra das Vocações Sacerdotais. Hoje queremos lembrar a importância do Serra Clube. São núcleos na vida da igreja que trabalham, rezam e apoiam o processo, o despertar, o acompanhamento e o processo formativo das vocações. Acredito que muitos aqui até façam parte de um destes, ou do SAV, ou da OVS, ou do Serra Clube. Queremos, na nossa diocese, dar força a esses instrumentos tão importantes que trabalham pelas vocações, tê-los em todas as paróquias. Não é só ter na diocese em uma ou outra paróquia, mas ter na diocese toda. O SAV é próprio que tenha, porque é um trabalho pastoral da igreja em favor das vocações. Então não cabe ao sacerdote na sua paróquia escolher se ali vai ter serviço de animação vocacional ou não. É devido que tenha. Se ele hoje é padre presidindo uma comunidade de fé, é porque ele fez um caminho vocacional. E onde tem um sacerdote ali, ele deve ser um promotor das vocações. E um dos meios de ser promotor das vocações e do processo formativo diocesano é fazendo acontecer desde a paróquia o serviço de animação vocacional. Depois os outros dois são movimentos, são cooperações que recebemos muito valiosas. Depois a paróquia pode escolher se ela vai ter a OVS ou o Serra Clube. Não precisamos ter na mesma paróquia SAV, Serra Clube e OVS. Mas é importante que tenhamos em todas as paróquias SAV, e que em todas as paróquias tenha ou a OVS ou o Serra, que são apoiadores do processo formativo. E o Papa todo ano nos dá mensagens muito ricas para esse dia. O Papa Francisco esse ano nos deu a mensagem relacionada com o ano de São José. E vai nos ajudar a entender a grandeza da vocação sacerdotal e da vida consagrada, fazendo uma relação com a vocação e missão de São José. Mas ao final da homilia nós vamos partilhar esse perfil de São José. Vamos agora fazer o caminho das leituras bíblicas desse quarto domingo e faremos no final um fechamento sobre a mensagem do Papa para esse Dia Mundial das Vocações. Quero, na nossa reflexão, o caminho da palavra que estamos chamados a fazer nesta homilia, tomar aqui: bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Quando se cumpriu isto? Se é uma oração do salmista, é também uma profecia. Foi em Jesus que se realizou plenamente esta palavra. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Esse capítulo 10 que está no Evangelho de João, hoje Jesus está no templo. No meio da narrativa diz: Jesus caminhava no templo. Que ali dentro do templo precisava acontecer uma renovação. E é dentro do templo que Jesus diz que ele é o bom pastor, não foi fora.
é para dizer que aquele que se une a ele pelo sacerdócio ministerial, ele veio do Pai para ser pastor, para ser bom pastor. Ele não veio para ser um pastor de pouco compromisso, a ponto de ser confundido com um mercenário. E ele também não veio para ser pastor que não se importa com o rebanho. Ele não veio para ser ladrão e salteador. Tudo isso está no capítulo 10 de São João. Quem gosta de rezar o Evangelho com a igreja todos os dias, nessa semana que passou, rezou o capítulo 6 de João, capítulo do pão da vida. Essa semana nos virá João 10, o bom pastor. Então nós vamos pensar aqui o que significa na vida da igreja e no mundo em que vivemos o pastor. Onde os vemos e aonde não os vemos. Onde gostaríamos de vê-los e onde lamentamos não vê-los. Penso que isso deveria ser pensado quando falamos do bom pastor. Pedro está falando de uma pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou pedra angular. E diz que não há salvação por outra via que não seja através de Jesus, a pedra angular. Então Pedro está fazendo um anúncio e Jesus está dentro do templo, nesse capítulo de João. Ele começa dizendo da porta, que é preciso passar por ele para encontrar pastagem, é preciso passar por essa porta para tirar o rebanho, conduzi-lo às pastagens, que não pode entrar pelo fundo como salteadores, e diz que tem mercenários que se apresentam como pastores. É porque Jesus está num grande conflito com as lideranças religiosas e políticas do seu tempo, onde tudo está comprometido, onde aqueles que governam não pensam no bem das pessoas e aqueles que são líderes religiosos encheu a religião de preceitos e não cuida mais da ovelha ferida. O bom pastor cuida de todas as ovelhas, diz que a ovelha gorda e forte, ele a tem próximo de si também e quer o bem desta ovelha, mas a ovelha machucada, mais de maneira especial, ele as toma nos ombros. Então a figura que vem no dia de hoje de Jesus é aquele pastor que tem uma ovelha nos ombros, dizendo: esta é a ferida que estava caída, que ele levantou, que ele tomou nos ombros para cuidar. Vivemos numa sociedade de feridos. O que a igreja tem feito por eles e com eles? Dentre tantos feridos dentro e fora da igreja, os feridos espiritualmente que precisam se reorganizar na sua espiritualidade, e os feridos socialmente que estão aí pisoteados na sociedade. Quem está cuidando deles? Quem está colocando essa gente no ombro? Quem está dando acolhida a esta gente? Quem está se preocupando com eles? Temos que dar essa resposta ao ouvir esse Evangelho. Senão Jesus vai pegar o chicote, como pegou em outro momento que estava no templo. Senão Jesus vai falar: tem que destruir esse templo e reconstruí-lo. Quando a igreja não é mais pastora, quando a igreja não é mais cuidadora, quando a igreja vive em função de preceitos e não de cuidar de pessoas. Jesus falou num outro momento: vós bem sabeis substituir os mandamentos de Deus pelos vossos preceitos. Uma religião empencada de preceitos, ela torna uma religião fria, que não mais abraça e cuida das pessoas. Ela fica guardiã só dos seus preceitos e não consegue abrir os olhos. É bonito nesse capítulo quando Jesus é acusado de estar com um demônio e alguém diz: demônio não abre os olhos dos outros. Demônio não tira ninguém da cegueira. Então, ele não é um demônio. Hoje nós temos muita gente comportando assim. Não querem reconhecer na cegueira que estão, e quando a igreja fala a partir do Evangelho como o Papa fala, diz que está com um demônio. Teria que ler João novamente.
Leia capítulo 10 de João. O conflito é grande. É difícil falar de pastor. É difícil falar de bom pastor. É difícil falar que tem que cuidar de quem está abandonado. É difícil falar que tem que estar próximo de quem sofre. Que a nossa sociedade vai se tornando fria e indiferente, num egoísmo muito grande. Cada um se fecha no seu mundo, acha que está cumprindo bem a sua prática religiosa, mas às vezes perdeu a caridade. Isso põe a perder toda a prática religiosa que ela tem. Porque a religião que não tem caridade, que não tem amor, é uma religião que nega a Deus na sua prática. Esse capítulo 10 de João é belíssimo. Quando eles perguntam a Jesus, se és o Cristo, diz-nos. Qual a resposta que Jesus deu nesse capítulo 10 de João? As minhas obras revelam que o Pai me enviou. Vejam as minhas obras. O bom cristão não se faz pelo discurso. O bom cristão se faz pelo testemunho. Por 2 vezes nesse evangelho Jesus fala das obras. Que as obras que ele realiza mostram que o Pai o enviou. Ele é o bom pastor. Ele mostra que é o bom pastor não no discurso que faz. Nós temos hoje aí esse espaço da internet aí que não falta quem quer discursar. Quando se aproxima dessa gente, você vai ver que não faz nada. Vivem nessa plataforma onde querem ganhar adeptos e evidência e começam a fazer seus discursos. Quando você vai ver, não tem um pingo de caridade. Negam a Deus porque não tem amor. E quando a igreja começa a falar do amor ao próximo, começa a dizer que ela está falando de política. Quando a igreja começa a falar do social, começa a falar que ela está falando de política. Como se não tivéssemos pessoas feridas na sociedade em que vivemos. Como se não tivessem pessoas precisando de pastores. Como se não tivessem pessoas precisando de cuidadores. É preciso passar pela porta. Entrar pela porta do bom pastor, para se tornar bom pastor nele e com ele, para conduzir o rebanho com a autoridade do bom pastor, não com discurso. As minhas obras mostram que eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu e o Pai somos um, e Jesus diz, ninguém vai arrancar as ovelhas de minha mão, porque elas pertencem ao Pai e o Pai as confiou a mim, e eu e o Pai somos um. Temos que rezar João 10. Se não rezarmos, nós vamos ser uma igreja hipócrita. Uma igreja que engana as pessoas. Uma igreja que reza de maneira vazia. Que não sente as dores de quem sofre como Jesus sentiu. Precisamos entrar pela porta. Precisamos ter intimidade com o bom pastor, para onde passarmos ele possa passar através de nós, para onde tiver um que sofre seja cuidado através de nós. Não podemos ser uma igreja na zona de conforto, uma igreja que escolhe os que estão bem na sociedade, eles sentam no banco da igreja e todos se sentem bem de alguma forma. Os que estão mais feridos e machucados já não têm pernas para entrar na igreja. Seja porque perderam o caminho da fé, sejam porque perderam também a dignidade numa sociedade que os pesuteia, que tirou seu emprego, que os julgou na sarjeta, que os faz passar fome, que os leva para o caminho dos vícios. Que pastor somos nós? Como temos dificuldades até, não falta gente na internet para fazer barulho. Veja a dificuldade que é estruturar uma pastoral social. Porque pastoral social é para cuidar, é para aproximar de quem sofre, é para estender a mão, não é para julgar, é para curar feridas. Tempo pastoral da pessoa idosa, tempo pastoral da saúde, tempo pastoral da criança, tempo pastoral do menor.
São tantas pastorais sociais que cuidam de feridos, e é difícil colocar gente nessas pastorais, porque ali tem que se doar. O que Jesus diz no capítulo 10 de João? Eu dou a minha vida, ninguém tira. Só vai para uma pastoral social quem vence o egoísmo, quem quer cuidar do outro, quem é capaz de dar a sua vida. Porque numa pastoral social você tem que se doar, não é só fazer discurso. Tem que entrar nos lugares que as pessoas sofrem, tem que entrar nos barracos pobres, tem que aproximar de quem está caído na rua. Isso é desafiador. Nós não podemos ler João 10, que capítulo maravilhoso que está na Bíblia. Olha que beleza ouvir Jesus falando sobre o bom pastor. O capítulo 10 de São João é muito mais do que isso. O capítulo 10 de São João é uma convocação da igreja. É Jesus no templo, dizendo aqui está tudo errado. Será que Jesus entrar na nossa igreja hoje, o que ele vai dizer? E como que as pessoas vão dizer? Talvez muitos que estão dentro da nossa igreja vai dizer, ele está com um demônio. Porque ele está falando de quem sofre. Porque ele está falando de quem está ferido. Porque ele está falando que as ovelhas pertencem a ele, não a mercenários. Ele está com um demônio. Mas também vamos ter dentro da igreja muitos que vão reconhecer. Ele é mesmo. Ele é o Cristo. Ele é o enviado do Pai. Ninguém faz o que ele está fazendo. E ninguém abre os olhos dos cegos como ele está abrindo. Leiam o capítulo 10 de João. Não é ler superficialmente. É rezar o capítulo 10 de João. Vamos rezar esse capítulo com seriedade. Precisamos amadurecer na prática da leitura orante, para que a palavra de Deus venha para a nossa vida de fé. Vivemos num mundo que nos torna cegos. Quem de nós não é cego nesse mundo em que vivemos? Gostaria que fizesse um caminho que o Papa Francisco tem chamado a igreja a fazer. Que lessem Laudato Si, que lessem Querida Amazônia e que lessem Fratello Tutti. O Papa diz, nós temos que mudar o nosso olhar, porque o mundo que nós estamos vivendo tem um paradigma que nos torna cegos. Precisamos mudar o nosso olhar, alimentando o nosso olhar em outras fontes. Então, o Domingo do Bom Pastor também nos pergunta, onde estamos alimentando o nosso olhar? Estamos vendo o mundo a partir de que referências? Às vezes nós confundimos ferramenta com fontes. Ferramentas não são fonte. Às vezes eu uso a internet como se ela fosse fonte, ela é ferramenta de comunicação. Tem gente que fica ali bebendo de tudo, sem discernimento nenhum. Televisão é instrumento, não é fonte. Eu tenho que saber o que ela está transmitindo, que ela é instrumento para transmitir alguma coisa. Quando eu uso a internet, quando eu uso a televisão, o que eu estou buscando? Ela está transmitindo alguma coisa, ela é voz. O que esse capítulo 10 de João diz? Minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Quando eu uso a ferramenta, que voz eu estou ouvindo? Eu uso a internet para ouvir a voz do bom pastor? Eu uso a televisão para ouvir a voz do bom pastor? O que nós estamos ensinando para nossas crianças de hoje? Ouvir quem? Que voz nós estamos ensinando as nossas crianças, adolescentes e jovens a ouvir? Eu não estou falando de um fanatismo religioso. Eu estou falando de fontes amplas, que inclui as nossas fontes religiosas, mas que inclui também outros conteúdos. Eu não posso buscar conteúdo ruim na internet. E se chegou o conteúdo ruim pela internet, eu devo descartá-lo e não passar para frente. Porque a internet pode ser também uma ferramenta que destrói. Quando eu acesso o conteúdo ruim, quando eu passo o conteúdo ruim para frente.
A televisão, que conteúdo eu busco na televisão? Ela é uma ferramenta. Os jornais, as publicações, que fonte eu estou buscando? São ferramentas, eu tenho que fazer escolha. Não posso ficar com o pior e nem contentar em ficar com o pior. Se aquele conteúdo é ruim, se aquela programação é muito ruim, se aquele texto é muito ruim, eu não posso beber nessa fonte, porque ela me faz pensar assim, ela me faz agir assim. E nós pensamos e agimos quando alimentamos o nosso olhar nas fontes. O Papa Francisco, nisso aí, ele fala, nós vivemos um paradigma técnico-eficientista voltado para o lucro. Desenvolve-se a ciência para melhorar a produção e dar mais lucro. Hoje, essas ferramentas aí estão nos fazendo pensar assim. Tem que desenvolver a ciência e a técnica para dar mais produção e dar mais lucro. Nós achamos isso normal. Só que isso tem custado a vida de pessoas. Tem custado desemprego. Não tem sido a serviço da vida, muitas vezes, só do lucro para dar dinheiro. O que o Papa pega o outro, fala, tem outro jeito de pensar a política e o social. Aí ele vem humanístico, criacional e cuidado. Substitua a técnica que só pensa em eficiência produtiva para dar lucro. Pense no homem, pense na criação e busque a técnica para cuidar das pessoas. A técnica só é valiosa quando ela se desenvolve para fazer o bem às pessoas. Quando se desenvolve a técnica só para dar lucro e prejudicar as pessoas, está errado. A humanidade não pode viver para ser instrumento de lucro para os grandes ricos, para as grandes corporações econômicas que estão nas bolsas de valor. O que vale são as pessoas e são mercenários. Nós estamos na mão de mercenários que só pensam em lucro. E a pandemia não está fora disso. A pandemia está no grande mercado. Tem gente gostando da pandemia. Muitos setores hoje estão gostando da pandemia. Esses dias tive acesso aos dados dos hospitais. Os insumos hospitalares, os que aumentaram o preço menos, é mais ou menos 300%. Tem insumos hospitalares hoje que aumentaram os preços 1.400%. Aumentou o preço 1.400 vezes em nome da pandemia. E o que é pior, quem abastece os hospitais, quase que num país desse tamanho como o Brasil, é praticamente um grupo só. É um corporativo, é um cartel, é um crime que faz faltar insumo nos hospitais e isso mata a gente. Que faz aumentar o preço dos insumos hospitalares a ponto dos hospitais não darem conta de pagar. E tem gente que morre por causa disso. E essa gente não abre mão do lucro. Nós estamos na mão de mercenários. Nós estamos na mão de criminosos. Tem gente que está aí com fachada de governante, mas são fachadas. São criminosos. Nós temos que repensar as coisas. E o bom pastor entra no templo para falar dessas coisas. Sei que esse discurso é amplo, deixo aqui como provocação. Vamos olhar as coisas mais a sério, não fica perdendo tempo nessas coisas rasas de internet, não. Leia coisas mais sérias. Para a gente entender o que está por trás. Então agora pensamos em quem tem que cuidar. A igreja tem que cuidar, a área de saúde cuida, ela não pode ser instrumento de mercenários. Nesse tempo nós vemos aí tantos agentes de saúde fazendo o que Jesus fala nesse capítulo, eu dou a vida. Tantos estão morrendo nos hospitais cuidando dos outros, verdadeiros bons pastores.
Mas se tiver um agente de saúde mercenário, ele fala, agora eu não vou no hospital não, porque lá tem coronavírus, eu tenho medo. Então nesse momento, eu sei que os agentes de saúde estão se doando, se morrendo muitos em nome de cuidar de quem está ferido. E ninguém, nenhum agente de saúde nesse momento tem o direito de dizer, eu não vou entrar no hospital para não contaminar. Ele não jurou isso também quando formou na enfermagem, na medicina. Ele jurou dar tudo de si para cuidar da saúde dos outros. Ainda que custe a sua própria vida, isso é o juramento do médico. E nós aplaudimos muitos desses que estão sendo bons pastores nesse tempo, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que têm que cuidar da limpeza do hospital, que às vezes corre tanto risco quanto um médico, quanto um enfermeiro. São bons pastores nesse momento. Nós estamos nas mãos deles, os nossos doentes, os nossos contaminados. E agora tem mercenário. Por que a Organização Mundial da Saúde, um governo federal, deixa uma empresa dominar o mercado de insumos hospitalares? É porque são mercenários. É porque o governo não leva a sério a saúde e entrega para bandidos. É porque a Organização Mundial da Saúde não exerce o seu papel de dizer aos governos dos países que eles não podem entregar a área de saúde a mercenários. Que ela não pode custar tanto a ponto das pessoas não terem acesso ao tratamento de saúde que precisam. Esse discurso é amplo, eu vou parar por aqui, porque se eu for desdobrar ele... Então, a igreja cuida, a área de saúde cuida, as escolas cuidam, os meios de comunicação cuidam. Eu vejo cuidado na igreja, eu vejo cuidado nas administrações públicas, eu vejo cuidado nas escolas, eu vejo cuidado nos meios de comunicação. É essa a resposta hoje do bom pastor. Onde estão os cuidadores? Quem está sendo verdadeiramente pastor que doa a vida pelas ovelhas? Quem está sendo mercenário? Que põe o interesse particular e o dinheiro acima da vida das pessoas. Isso é espiritualidade, gente. Ele abriu os olhos aos cegos. Quem quer permanecer cego vai repudiar isto. Leia João 10. O demônio não abre os olhos aos cegos, está em João 10. Só aquele que veio de Deus, aquele que é o Cristo, ele só que tem o poder de abrir os olhos aos cegos. Termino com a frase, com a mensagem do Papa, que dá um enfoque a partir de São José para as vocações em 3 pontos: sonho, serviço e fidelidade. Aquele que é chamado ao sacerdócio ministerial, ao sacramento da ordem, à vida consagrada, ele troca os seus sonhos particulares pelo projeto de Deus. E põe esse projeto no centro da sua vida, como fez São José. Certamente tinha outros sonhos antes de receber o chamado de Deus. Mas na medida que recebeu esse chamado, Maria e José ficaram no centro da sua vida, porque era projeto de Deus. Que ele cuidasse de José como filho e de Maria como esposa. E José fez isso numa atitude de serviço, de doação total de si. Se consumiu nessa missão, sem reservas, se doando por inteiro. E José foi fiel até o fim, não esmoreceu, não desanimou da missão. Levou a missão a sério até o fim. Até que Maria e José não precisassem mais dele. Isso é vocação, diz o Papa. Tornar São José mais conhecido e buscar inspiração nele. Famílias. São José o Papa diz que São José tinha um chamamento interior. Ele estava preparado para ouvir o chamado de Deus. Alguém o preparou. Aqui lembramos Eli preparando Samuel. Lembramos João Batista preparando seus discípulos.
Por fim ele diz, é Deus que está te chamando, Samuel, responda, aqui estou. João bastou a dizer, eis o Cordeiro de Deus, os discípulos foram com ele. Famílias, preparem o coração das nossas crianças, meninos e meninas, para responder aos chamados de Deus, para o sacerdócio ministerial e para a vida consagrada. Senão eles não vão, o mundo vai abafar esse chamado e vai faltar vocações. E tem faltado vocações. Então é a família que prepara o coração, a igreja prepara o coração. O Papa diz, aguça o ouvido interior, para quando Deus chamar, esses possam dizer, aqui estou. Assim seja.